Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, pessoal. Bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre distúrbio motor no TDAH. Continuar com a nossa série de lives sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje vamos conversar sobre as questões motoras que são presentes aí nas crianças e nos adolescentes e também nos adultos que estão aí dentro do quadro do TDAH. Hoje vamos falar um pouquinho o que acontece, como que esse cérebro meio que funciona, como essas informações chegam, né? O que vem no cérebro, o que vem no nosso corpo, como que reage ou não reage a esse processo todo. Então sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal tá chegando, vou pedir para alguém me dar um retorno aí de áudio e vídeo. Se vocês estão me vendo e me ouvindo, por favor, me deem um ok aí, só para eu saber se o áudio está tranquilo e o som também. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Viviane, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão atendendo crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, distúrbios neurológicos, transtornos. E estou aqui no Portal Me para a gente conversar e bater papo aí sobre questões do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento infantil e humano num todo. Então, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem me enviar só um ok em relação ao áudio e vídeo para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo, eu agradeço. Pessoal do Portal Me, obrigado pelo espaço. Então vou pedir para vocês curtirem e compartilharem a página do Portal Me, curtir e compartilhar a minha página NeuroKids também. Lá vocês me acompanham, conseguem me seguir e saber as informações diárias, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou só ver aqui se eu vou conseguir ver as mensagens de vocês. Se porventura não der, não tem problema. Depois que eu terminar a live, eu entro nos comentários e respondo as dúvidas, tá? Mas se vocês quiserem ir enviando as perguntas ou tirarem alguma dúvida em relação a algum item, alguma informação sobre esse tema, a gente pode ir conversando se eu conseguir visualizar aí as perguntas de vocês, tá bom? Então eu vou começar falando aí da questão motora, da psicomotricidade, do distúrbio motor, o que tudo isso envolve as crianças, os adolescentes, as pessoas que estão dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe que essa questão do corpo e da mente dentro do TDA ou do TDAH, ou um ou outro, ou os dois, ela é um pouco complexa, tá? Ela fica mais difícil de ser entendida quando a gente tá com uma criança ou um adolescente dentro desse quadro, onde as questões motoras são extremamente comprometidas. Então, são crianças que têm um desenvolvimento motor ou demasiado, né? Então, assim, é extremamente rápida, perspicaz, ela tem uma habilidade motora muito boa e aí ela acaba por não ter a parte que a segure, né? Que fala, opa, para, não é assim. E isso dificulta também, porque ela desembesta a fazer as coisas, né? E aí não tem a parada, não tem o freio inibitório, e aí a coisa vai indo. Não tem medo, não tem noção de perigo, nem nada. E aí é porque é uma questão de profundidade, então às vezes não tem essa questão da propriocepção, que é de saber o seu lugar, o seu corpo no espaço, a distância, a profundidade, enfim, existem aí umas outras questões que contribuem para essa criança ser estabanada, vamos dizer assim, né? E muitas mães chegam e aí acabam falando, hoje, né, tá que tá. Não para, ou já caiu, já se machucou, ou fez arte, e aí já chega às vezes para fazer a terapia com um histórico aí de que o dia já começou agitado. Essa agitação a gente sabe que faz parte do quadro do TDAH,
né? Ou tem crianças que não têm também essa agitação e a gente precisa trabalhar essas questões motoras com ela, porque ela não consegue desenvolver a motricidade da forma com que precisa. E aí tudo isso vem dessa condição mental, né? O que que acontece nesse cérebro? Como é que esse cérebro aí tá organizado ou não está organizado, né? Porque a desorganização interna, ela reflete, sim, a nossa desorganização externa. E aí a gente acaba tendo crianças e adolescentes e adultos também com grande dificuldade em relação a se portar, né? A se comportar. A gente vai falar um pouco sobre isso. O pessoal do Brasil tá falando bom dia. Aqui é bom dia, verdade. Bom dia pra galera do Brasil, gente. Desculpa. Ayumi Nagata, boa noite. Seja bem-vinda. Ele está falando que tá ok. O Pedro Ribeiro também. Estão marcando os amigos. Isso aí, pessoal. Vamos marcar as pessoas para que elas consigam, né, chegar essas informações consigam chegar aí num número maior de pessoas. Com diagnóstico ou sem diagnóstico, tá? Como a gente tem conversado nessas últimas lives, o TDAH, para mim, é um dos transtornos mais difíceis de ser diagnosticado. É um dos transtornos mais que requer uma atenção muito maior para ser tratado terapeuticamente, principalmente, tá? Porque se você tá com um profissional que não é capacitado ou que não entende desse tipo de transtorno, ele acaba agindo de uma maneira errada no tratamento terapêutico dessa criança e desse adolescente, porque às vezes entende que aquele processo ou que aquela reação durante aquele momento da terapia é um não querer fazer, é um não querer prestar atenção, e não é isso, tá? Quando a gente estuda realmente o TDAH e a gente entende e convive com essas crianças, com esses adolescentes e com os adultos, a gente entende que o processo não é bem assim. Então, já me perguntaram se é a minha especialidade trabalhar com o TDAH. Não, né, aqui no Japão, principalmente, a gente trabalha com muitas crianças dentro do espectro autista, né? Então, a gente tem muitos diagnósticos de crianças com TEA aqui no Japão. Então, TDAH, claro, a gente tem também crianças que são diagnosticadas com TDAH, mas a sua grande maioria é autista, né? Se bem que a gente tem uma gama de autistas que tem o TDAH como doença de comorbidade também. Alice, boa noite. Beijo, Alice. O pessoal que tá chegando agora, sejam bem-vindos. Bom dia, boa noite, porque tem gente do Brasil aí que tá falando que é bom dia aí pra vocês, né? Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Já comecei falando aqui, tá? Não tenho TDAH. Quando a gente começa a estudar e a querer saber mais sobre essas questões, a gente acaba meio que se identificando com algumas coisas. E aí a gente tem também o diagnóstico do TDAH na fase adulta. Já tem sim alguns adultos que, por trazer o filho ou a filha para fazer a terapia, e aí na hora que a gente começa a conversar, começa a fazer uma entrevista de anamnese, começa a buscar informações, né, da história pregressa dessa criança ou desse adolescente, os pais começam a falar, mas eu fazia isso, eu também era assim, e aí começa a fazer alguns links aí com o que acontece com a criança e com o que acontece com a família, o pai ou a mãe. Falar, mas o pai é assim, ou ai não, eu acho que eu sou assim. Então quando a gente conversa sobre esse tipo de assunto, as coisas ficam mais claras e a gente consegue entender melhor, né? Os pais passam a entender melhor os filhos, ok? Então vamos voltar lá para a questão do TDAH. O que essa questão motora fica tão deficitária dentro das crianças e os adolescentes com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Nós temos duas questões aí que caminham juntas: a mente e o corpo, né? Para todos nós, com transtornos, sem transtornos, sindrômicos ou não, né? Mente e corpo caminham juntas aí para todo mundo. Dentro das pessoas, das crianças, principalmente dos adolescentes, isso fica um pouco mais complicado, tá? Porque eles possuem uma agilidade mental muito grande. Então, quase
todas as mães que chegam, e aí a queixa geralmente é o déficit de atenção e a hiperatividade. É uma criança que corre demais, é uma criança que quebra tudo, extremamente desajeitada. Tem mãe que fala assim, nossa, sabe fazer tantas coisas e, por exemplo, não consegue amarrar o sapato, né? Fala muito, conversa demais, se intromete nos assuntos de adultos, é tão esperto para algumas coisas e não consegue puxar o zíper da blusa, tá? Puxar o zíper, o amarrar o tênis, essas funções que a gente exerce, que são atividades motoras, que exigem uma psicomotricidade, uma motricidade fina, ela fica muito comprometida dentro do TDAH, porque o que acontece? A mente, o cérebro, as conexões neurais, tudo que acontece aí dentro da nossa caixa aí, encefálica dentro do nosso cérebro, ela funciona mais rápido do que o corpo. Então, o que acontece? Existe uma rapidez mental, com uma conexão extremamente rápida, de informação neuronal e de instruções a fazer e serem feitas, só que elas não chegam para o corpo, tá? Então, o que acontece? Existe uma hiperatividade cognitiva, que é o que a gente considera, né, essa agilidade mental das crianças, dos adolescentes e dos adultos também. Então, existe essa questão de ser muito ágil mentalmente, né, para dar respostas, para responder para os outros, para fazer algumas coisas que não precisa de muito planejamento, tá? Todas as atividades que não demandam um planejamento anterior ou que esse planejamento não precise ser extremamente bem executado ou que ele tenha ali começo, meio e fim, passo a passo, que seja um pouco mais minucioso, eles conseguem fazer tranquilo, tá? Então, um jogo ao ar livre, uma atividade física que não precisa ser tão direcionada, eles conseguem sim realizar de uma maneira rápida e eficaz. Tudo que demanda um pouco mais de atenção, de concentração, de tempo para realizar aquela tarefa, ou que eu precise fazer um planejamento, né, anterior para que eu consiga fazer determinada ação, aí já dificulta muito para quem tem o TDAH, tá? Ele se perde no meio de todas essas informações e aí fica bem difícil ele conciliar o que a mente dele fala e faz com o que o corpo precisa responder, tá? Ai, meu bem, o seu nome tá todo em hiragana, katakana, não vou conseguir ler, mas enfim, ela tá dizendo assim: sou profissional da educação física, tenho um aluno que não gosta de atividade física e nada que apresentamos o motiva, foi diagnóstico com TDAH. Conversei com a mãe, ele não é agitado, mas ele tem facilidade de montar coisas e arrumar. Quando ele começa a ler um livro, ele não se recorda de quase nada que leu na mesma página. Sim, você falou que ele tem TDAH, né? Transtorno de déficit de hiperatividade, provavelmente o A tá nesse meio. Tá? Ele deve ter também o transtorno de déficit de atenção. Ele deve estar com os dois aí no meio do caminho. E é difícil, tá? Eles apresentam uma grande dificuldade, como eu falei antes, né? Tudo que demanda planejamento, atenção, concentração, eles vão ter uma dificuldade maior. Não só na questão motora, mas questão cognitiva também. Mas isso, o não recordar o que ele leu do livro, o não lembrar do que o professor falou naquele momento, ou 5 minutos, 10 minutos atrás, isso não diminui a capacidade perceptiva e cognitiva dessa criança, desse adolescente, tá? Ele aprende, o processo de aprendizado ocorre, claro, com um pouco mais de dificuldade, justamente por ele não conseguir recordar de algumas coisas, mas a agilidade mental dele existe, tá? E o que a gente precisa fazer? Precisa treinar. São treinos de habilidades. Tá? As crianças com TDA ou TDAH, elas são altamente treináveis, né? As habilidades, elas são todas... elas podem ser todas trabalhadas, ok? De atenção, de concentração, de foco. Todas essas habilidades, elas podem ser trabalhadas
com eles, sim. Isso dentro de um processo terapêutico, tá? Dentro da sala de aula, a gente entende que é um pouco mais difícil realizar esse tipo de processo, porque o professor tem que dar conta de toda a sala para poder chegar e ter um tempo exclusivo para criança ou para adolescente, tá? Então a gente sabe que é um pouco mais difícil, sim. E aí o que acontece nessa questão motora, né, Aleph? A gente está falando sobre o distúrbio motor e o uso da psicomotricidade pro TDAH. Não só a psicomotricidade, tá? A gente tem a questão da educação física aí, como falaram, é bem isso mesmo. Os exercícios físicos são necessários, porém, como eu falei, tem crianças que são extremamente ágeis, né? Que tem uma questão corpórea extremamente aflorada, forte, presente, e tem crianças que são mais atípicas, elas não querem fazer, não sentem vontade, e aí são crianças que têm o TDA e são extremamente, né, são gordinhas, são crianças obesas, que estão acima do peso, que não gostam de realizar nenhum tipo de atividade física, mas a gente não pode permitir, tá? Então, não é porque ela não gosta de caminhar ou de jogar bola ou de andar que os pais vão permitir que ela não o faça. A gente sabe que é mais fácil deixar em casa com o Keitar na mão, com o celular na mão, brincando ou jogando, que de uma forma estimula o cérebro, sim, porque dependendo do jogo tem uma questão aí de desenvolvimento, de estratégia, de planejamento, ok, mas em relação ao corpo não rola, né? A gente sabe que o sedentarismo nas crianças com qualquer tipo de transtorno, ele é muito presente. E aí a gente precisa, sim, dar uma incentivada e estimular a questão física, principalmente para as crianças com TDAH. Tá me perguntando se esse transtorno tem graus, né? A gente falou sobre algumas lives, meninas. Essa eu acho que já é a quarta, quinta live que nós estamos falando sobre o TDAH, eu não me recordo. O pessoal que está acompanhando, eu não me lembro se é a quarta ou se é a terceira, enfim, mas já tem algumas lives que a gente fala sobre o TDAH. E lá a gente fala sobre o que é o TDAH, como que a gente faz, como que realiza o diagnóstico, se ele tem graus ou não. Mas não, ele não tem graus, mas ele tem algumas diferenças, né? Então a gente tem o TDA, a gente tem o TDAH, a gente tem o que é só de atenção, a gente tem o que é só o transtorno de hiperatividade e a gente tem os dois, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade, que a gente também fala sobre, tá? Que é o TDAH, que são os três. Então é mais ou menos isso. A gente falou também sobre o diagnóstico, vou pedir para vocês darem uma olhada. Entrem aí na página do Nestor, na página do Portal Me, deem uma busca nos vídeos e aí lá tem bastante informação sobre o TDAH. Hoje, mais específico, a gente vai falar sobre a questão do distúrbio motor, né? Então, por que eles são tão ou estabanados demais ou paradinhos demais, né? Então, da onde que vem isso? Então, eu já expliquei essa questão neuronal, que é essa questão de informação dentro desse cérebro, que esse cérebro processa tudo e toda e qualquer informação que passe por ele, seja por via visual, seja por via auditiva ou via sensorial. Então, algo que encosta, um vento que bate, um cheiro que chega. Então, todas essas vias de percepção, elas são extremamente ativadas dentro do TDAH. E aí isso contribui para que a desatenção permaneça. Então, né, meio que está explicado por que eles são desatentos. E aí a gente sabe que com a desatenção vem todo o restante em relação ao desenvolvimento de aprendizagem e pedagógico, enfim. Ah, Patrícia, oi Patrícia. A Patrícia que perguntou, né, que ela é profissional da educação física. E aí a gente precisa, Patrícia, dar uma reavaliada no nosso tipo de trabalho. Como eu falei, eu sei que não é fácil, eu sou professora de formação, minha base é a pedagogia. A gente sabe quão difícil é você ter que dar conta de uma sala de aula, de tantas mentes, de tantos cérebros que estão ali, e a gente ter que lidar com questões particulares. Mas assim, é possível,
tá? Depois você me chama no inbox que a gente conversa melhor, tá bom? A gente passou algumas informações que eu acredito que dê pra você trabalhar com essa criança em especial. E aí, o que fugir muito, assim, do que você conseguir fazer, a gente pede para que, né, a escola, junto com a família, encaminhe essa criança para um processo terapêutico. Porque tem coisas, Patrícia, que só dentro da sala de aula a gente não vai dar conta, né? Ou dentro da quadra, enfim, seja de onde for o espaço aí que você trabalha. A gente não vai dar conta, né? O professor não consegue, por si só, fazer tudo que tem que ser feito e ainda lidar com essas questões. Então, uma parceria entre terapia, casa e escola é o ideal, ok? Bom, então o que a gente pode fazer para ajudar essa questão motora que está muito presente nessas crianças e adolescentes? Existem, claro, a questão da educação física, a questão de trabalhar com essas crianças dentro da área da fisioterapia também, tá? Então tem muito profissional da área da fisioterapia aqui no Japão que atende as crianças com TDAH e que tem desenvolvido um trabalho bacana com eles, né? Até para controlar essa questão toda desse desenvolvimento motor aí meio que abrupto, né? Ou os que não têm, então é estimulado para que tenha e é estimulado para que reduza, né? Então, para que reduza toda essa inquietude motora que às vezes aparece dentro do TDAH. Então, a fisioterapia ou fisioterapeuta consegue também realizar esse tipo de trabalho, assim como o educador físico, né? O profissional da educação física, o psicomotricista, um outro profissional que vem, né, há alguns anos já trabalhando bastante nessa área com crianças com TDAH. O resultado com o trabalho dentro da psicomotricidade é muito bom, porque ele avalia a questão, como que tá, né, a mente, o cérebro dessa criança, desse adolescente e como que esse corpo está reagindo. Então ele vai lá, realiza um plano de trabalho, faz um processo de estimulação adequado para aquela criança ou para aquele adolescente ou adulto também que ele está atendendo. E aí a gente tem também a questão da musicoterapia, né? A musicoterapia também é muito bacana, que dá para trabalhar bastante com eles, porque as crianças acabam não tendo ritmo, né? Então eles acabam tendo uma dificuldade muito grande de parar, né? E quando a gente ouve uma música, ou quando a gente toca um instrumento, quando a gente ouve uma canção, ela tem uma batida, né? Ela tem um ritmo ali que é tocado e que é sentido. Então isso também ajuda bastante, tá? Dentro do processo terapêutico, ajuda também bastante eles a se desenvolverem de uma maneira melhor, tá? Então a fisioterapia, a psicomotricidade, a musicoterapia, aqui no Japão a gente tem, mas não é, eu acho que não é tão acessível a questão da ecoterapia, que também é muito importante para o desenvolvimento motor, tá? A ecoterapia lá no Brasil, eu sei que tem alguns espaços que fazem esse tipo de terapia, que são terapia com cavalos, né? Com cavalos e ecos, e aí as crianças montam no animal, e aí existe todo um trabalho do fisioterapeuta, do profissional responsável ali, junto com essa criança, e tem também surtido resultado bacana, tá? Tanto para os que são extremamente motores, vamos dizer assim, e os que são bem pouco. Então, são algumas áreas aí que existem que dá pra gente trabalhar também, né, como tratamento, tá? Piscina. Já teve mães que perguntaram pra mim se matricular na natação, ou se colocar pra ir, ou se levar pra uma piscina, se é bom ou se é ruim. Tudo que envolve o movimento físico é bom, seja para estimular, seja para dar uma diminuída nos excessos. Então, é bacana da gente fazer, é bacana da gente falar para que as crianças participem. E as que têm resistência, né, as crianças que têm dificuldade em participar de qualquer tipo de atividade física, a gente precisa que ela tenha um espelho. Então, se esse espelho vai ser o pai, ou vai ser a mãe, ou de repente um irmão, uma irmã, alguém que esteja próximo,
ok, matricule-se junto com a criança e aí você faz uma aula e a criança tá ali no outro espaço fazendo outra aula, tá? Para que ela se sinta confortável de ir no local, de estar no espaço, saber que ela tem alguma referência ali, no caso, ou pai, ou mãe, ou quem estiver com ela, tá? Gente, já me perdi aqui nas perguntas, peraí, vamos ver se... Priscila, boa noite. Há possibilidade de criança com TDAH ter problemas de intestino e acabar fazendo as necessidades na calça? Sim, porque é uma questão motora também, né? Então, como a gente fala, vou voltar lá para nossa rapidez mental, para nossa conexão rápida que existe e que acontece dentro desse cérebro desse indivíduo, né? Dessa criança, adolescente, enfim. O que acontece? Dentro da cabeça dessa criança, o processo, a situação, ela já aconteceu. Então, assim, ele já pensou, ele já organizou, ele já planejou e ele já agiu, né? Ele já executou. Então, organização e execução já aconteceu dentro desse cérebro aí nas funções executivas dele. Já deu tudo certo. Pra ele, mentalmente falando, a coisa já aconteceu. Só que o corpo não respondeu, tá? Então, assim, na cabeça dessa pessoa, desse indivíduo, tudo isso já aconteceu, só que o corpo não respondeu. Então, a gente tem uma questão aí de uma mente extremamente ágil e de um corpo extremamente leve, né? Lento, que não corresponde à minha agilidade mental. E aí, às vezes acontece, quando vê, já derrubou água, já derrubou o copo no chão, ou foi pegar alguma coisa e derrubou, ou ele saiu se batendo em tudo quanto é lugar, porque pra ele já, por exemplo, passou da porta e aí esqueceu o braço, esqueceu a perna e aí acaba se machucando. Então acontece essa informação, né, essa bagunça de informação aí dentro do cérebro dessa pessoa, tá? Gente, eu tô meio que perdendo algumas coisas, mas depois eu leio, porque tá subindo um monte de informação aqui pra mim. Mas enfim, é isso que acontece. E o que a gente precisa nesse caso? Eu preciso ajustar esses movimentos. Então eu preciso fazer com que essa criança, com que esse jovem, né, esse adolescente, ele entenda esse processo de raciocínio da mente dele e entenda que ele precisa se organizar em relação ao seu corpo. E aí, como que ele vai fazer isso? A gente vai trabalhar com alguns estímulos, tá? Então, o psicomotricista, o físio, o terapeuta ocupacional, enfim, seja quem for, a equipe multidisciplinar, né? Na verdade, todo tipo de transtornos, todos de distúrbio neurológico, precisa-se de uma equipe multidisciplinar trabalhando com essa criança, com esse adolescente, tá? Não adianta eu levar só, ele é assim, então ele está banado porque ele é ansioso. Vou lá e vou trabalhar a ansiedade com a psicóloga. Só ela não vai dar conta, tá? São questões cerebrais, como a gente está explicando aqui, e são questões de corpo, como o psicomotricista e o fisioterapeuta trabalha, são questões de aprendizagem, como a área da psicopedagogia atua. Então, na verdade, é uma equipe toda que precisa estar junta, né, para trabalhar no melhor desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, são áreas que se completam, né, para que o atendimento seja realizado da melhor maneira possível. E aí existem essas opções, como eu falei para vocês, como a gente fazer, que tipo de tratamento fazer nesse sentido, tá? Quando a gente tem essa questão que o meu cérebro age, pensa, planeja, organiza e faz, sem o meu corpo responder, a gente acaba tendo um problema muito sério, porque essas crianças acabam sendo mal vistas, né? Por quê? Porque elas atropelam todo mundo, elas saem disparadas, às vezes elas sobem onde não devia, ela mexe em todas as prateleiras do mercado, elas vão no dom que derruba tudo, e aí fica aquele fuê, e aí a mãe morre de vergonha e não sabe o que faz, e às vezes faz o que não devia, né? No calor da hora, fica nervosa, tudo, e aí acaba fazendo o que não deve. Então a gente precisa saber que a gente precisa, e tem como a gente controlar esse tipo de, e amenizar esse tipo de situação, tá?
A partir do momento que eu dou ferramentas para essa criança, para esse adolescente, para que ele entenda o que está acontecendo com ele, esse processo que ele passa, que isso pode ser trabalhado, que isso pode ser desenvolvido, as habilidades necessárias que ele precisa para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma adolescência sadia, para ter uma infância sadia, as coisas ficam mais fáceis, tá? E a questão também de orientação aos pais, né? Da gente conseguir orientar e fazer com que eles entendam o que acontece, né? Para saber como trabalhar, ou como trabalhar não, mas como reagir em determinadas situações com essa criança e esse adolescente. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Boa noite, pessoal do Portami. Gente, compartilhem a página da NeuroKids, sigam. Quem não curtiu ainda, vai lá, dá uma curtida na página para vocês conhecerem aí, saber e receber as informações sobre neurodesenvolvimento. Tem bastante coisa bacana lá. A gente já tá quase chegando em 24 mil seguidores na nossa página, então, por favor, galera que tá aí vendo, ouvindo, bora divulgar, bora fazer chegar um conteúdo bacana e a gente bater os 24 mil seguidores aí, por favor, onegaishimasu, galera do Japão. Então vamos voltar ao que a gente estava conversando. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando uma galera aí, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, bom dia para todo mundo. Hoje a gente está falando aí sobre o distúrbio motor, sobre psicomotricidade. Já falamos como que o cérebro funciona, como que ele não funciona, o que ele faz, o que ele deixa de fazer dentro desse processo aí dos adolescentes ou das crianças, das pessoas, né, que estão dentro do TDAH. E aí a gente conseguir entender que a gente precisa trabalhar, na verdade, esse ajuste entre a mente e o corpo. Tá? Às vezes eu não consigo só dentro de uma sala de aula, como a Patrícia mesmo falou, às vezes eu não consigo fazer isso só dentro de casa, eu preciso realmente, ou eu medico, né? Eu vi que subiu uma mensagem falando sobre medicação, a gente vai ter uma live para quem perguntou. Eu não consigo achar agora quem falou sobre medicamento, mas vamos fazer uma live sobre hereditariedade no TDAH e sobre medicamento no TDAH. Então a gente vai saber o que medicamento, o que toma, o que os médicos receitam, para que servem esses medicamentos, o que se ajuda, se não ajuda. Vamos falar de dosagem, vamos falar também sobre tudo isso aí nessas séries de live que a gente está fazendo sobre o TDAH. Então, dentro em breve, acompanhe aí que vocês vão saber o que a gente vai falar sobre isso também, tá? O que é importante, então, a gente saber o que eu preciso, que eles têm um movimento pouco definido, seja para mais ou seja para menos nessa questão motora, que o cérebro desse indivíduo, ele processa as informações de uma maneira extremamente rápida, e aí ele acha que ele já fez, mas o corpo dele ainda não respondeu e não fez, e é por isso que causa tantas dificuldades. Que ele tem um desenvolvimento mental extremamente rápido, e geralmente eles têm uma capacidade cognitiva muito grande. Eles têm uma certa inteligência, e aí eu não falo, gente, sobre uma inteligência escolar, sobre uma inteligência pedagógica, uma inteligência de conteúdos, né? Eu falo de uma inteligência de ser perspicaz, de entender a situação, de saber como funcionam as coisas. Eles às vezes se metem em alguns assuntos de adulto, falam coisas que não deveriam, justamente por não terem um momento de parada, ou por esse cérebro ser extremamente ativo, e aí acaba falando e desembestando, e às vezes se intromete na situação dos adultos, e aí isso não é muito bom, porque tem mãe que não gosta. Então a gente precisa fazer com que essa criança ou com que esse adolescente entenda que a hora de falar, a hora que ele não pode falar, a hora que ele pode participar de um assunto, ou a hora que não, isso tudo é trabalhado dentro do processo terapêutico, tá? Mas independente de todas essas questões, o que a gente sempre precisa ter, né? Quando a gente recebe alguém com o diagnóstico de TDAH, seja só de atenção, seja de hiperatividade e impulsividade, ou seja, os dois juntos, é saber que eu preciso lidar com muita paciência, tá? Não tem como, eu preciso ter muita tolerância. Então a gente já pede para os pais, tenha paciência, seja calmo e tal.
dentro desse tipo de situação, desse tipo de transtorno, é necessário que tenha muito mais, porque a desatenção deles é muito grande. Então, assim, tem mãe que fala pra mim, ai, eu tenho que falar todos os dias que é para levantar, ir no banheiro, escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar o rosto, e enxugar a mão e vir tomar café. Todos os dias a mãe fala a mesma coisa, e todos os dias quando essa criança chega na mesa, ele não lembra de algo que tinha que ter feito. E aí essa mãe pergunta, você escovou os dentes, você lavou o rosto, você penteou o cabelo, você passou creme, sei lá. E aí a criança fala, ai não, e aí volta pro banheiro para fazer aquilo que precisava ser feito. Então a gente tem as dicas das pistas visuais, o quadro de rotina, o quadro de organização, porque eles têm uma dificuldade muito grande em relação a isso. Mas o que acontece? Se eu deixo isso na mão deles também para que eles façam, vai ser um pouco difícil deles fazerem da forma com que a gente acha que tem que ser feito. Eles vão fazer, só que vão fazer do jeito deles. E aí o jeito deles não é o jeito que os pais querem. Então eles não estão sabendo se é o que o pai quer ou não. Ele fala assim, escova o dente. Ele vai lá, vai escovar do jeito dele e vai voltar. Ele vai chegar, a mãe vai ver que não escovou adequadamente. Então é preciso que se ensine e que se estimule quase que diariamente, tá? Não tem jeito. Tem que fazer sempre e com eles até que esse hábito se torne uma rotina. Tá? Então vamos colocar as pistas visuais, vamos falar para ele o que precisa ser feito. Por vezes, se for necessário acompanhar, vamos ao banheiro, vamos estar juntos e vamos falar até que ele entenda o que precisa ser feito. Tá? Então paciência, tolerância, calma, principalmente nesses momentos de inquietação motora, quando eles estão extremamente agitados. Tá? Tem mãe que fala, ele faz birra o tempo todo. Faz birra o tempo todo. Nem sempre é birra, tá? De novo, é uma questão de desorganização mental. Esse cérebro está com tanto estímulo externo, interno também, né? Às vezes ele tá num espaço que ele não tem estímulo externo nenhum. Então, nem auditivo, nem visual, não tem nada ali que tá numa sala tranquila, num ambiente tranquilo, mas ele tá tão agitado internamente que ele não consegue responder aquilo que a gente precisa. Isso às vezes acontece no setting terapêutico, onde a gente tá, eu a criança ou eu o adolescente, num ambiente tranquilo, claro, sem nenhum tipo de estímulo, só a atividade ali ou a nossa fala, e ele não consegue externar, ele não consegue trazer para mim o retorno daquilo que eu preciso. Então também acontece, tá? Então a gente precisa entender que nem sempre o que acontece com eles é porque eles querem fazer. Então, não é birra, não é malcriação, esse descontrole corpóreo, às vezes, não é culpa deles, eles precisam saber lidar com isso e a gente precisa saber auxiliá-los, tá? Existem formas, sim, de a gente ajudar. Uma delas é a gente ter muita calma e muita paciência para conseguir receber essa queixa ou essa informação ou o que ele está passando, para procurar entender ou o que desencadeou esse processo, essa raiva, esse momento que os pais chamam de momento de birra, para saber lidar de uma maneira mais calma e tranquila possível, tá? Em casos extremos, como já falaram aqui, em caso que é muito extremo, que tem uma agitação motora muito grande, que beira a questão da agressividade, né? É tão agitado que sai batendo nos outros, tudo isso também a gente vai falar sobre agressividade no TDAH, sobre o transtorno positivo, desafiador, que também às vezes chega junto aí com as crianças dentro do TDAH, para saber como lidar e como tentar amenizar, né? São sintomas que não vão deixar de existir, mas a gente consegue diminuí-los a chegar praticamente aí a quase nada, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Aguardo vocês na próxima quinzena. A Yumi tá falando que na hora de ensinar é bom se certificar de que seu filho esteja olhando para você e pedir depois para que ele repita o que você acabou de explicar a ele, além também da importância de se dar as instruções curtas. Sim, perfeito. Como eu falei nessa questão do banheiro que envolve a questão motora, né? De levantar, de fazer xixi, de escovar dente, de pentear cabelo, de lavar rosto. Então são todas informações motoras, né? São as atividades da vida diária que a gente fala, os AVDs, né?
que hoje em dia, né, hoje não, já há muito tempo, ensina-se as AVDs, então existem profissionais aí da área da psicologia que trabalham bastante a questão das AVDs aí para que as crianças aprendam e consigam fazer essas rotinas básicas, né, atividades da vida diária, que para alguma mãe às vezes acham que é uma coisa tão tranquila de saber fazer, mas de novo, né, essa questão neuronal aí é tão bagunçada, é tão desorganizada, que o que pra gente é tranquilo de se fazer, a gente já sabe como faz, para eles existe uma grande dificuldade, tá? A Yumi tem um grupo de TDAH aqui no Japão, a Yumi coloca aí a página de vocês nos comentários, é um grupo bacana, eu faço parte, a NeuroKids faz parte, também tem bastante informação bacana sobre TDAH, então curtam aí a página dela, sigam TDAH no Japão, bastante informação bacana de quem possui o transtorno, de quem tem filhos, de quem lida com eles diariamente, tá? E é isso mesmo, a gente quando fala de... A Yumi tá falando de informações curtas, né? É exatamente isso. Como esse cérebro já com essa rapidez mental tão grande, tão forte, quanto mais informações longas eu der, menos ele vai assimilar, tá? Porque é tanta coisa que tá chegando ali dentro desse cérebro que ele não vai entender. Você vai terminar de falar, né? Quando você termina de falar, ele já não lembra mais a sequência, tá? Então, assim, é tanta coisa que ele tem que dar conta em relação ao que acontece lá dentro da cabeça dele, que quando vê a ordem dos pais, ou o que a mãe falou, o pai falou, ele, quando termina de falar, ele já não lembra mais. E isso acontece a mesma questão dentro da escola, né? Nós vamos falar também sobre o aprendizado no TDAH. Então, cada live a gente vai trabalhando, vai falando sobre um tema. As meninas, a Yumi colocou grupo TDAH no Japão, então quem tiver interesse de conhecer também é só entrar aí que a Yumi será muito bem recebida pela Yumi e companhia. Gente, obrigada pela participação de vocês, pela presença de todo mundo, espero que a galera tenha tido um bom Yasumi aí, passamos esse mês de agosto, esses últimos meses tem sido atípico aqui no Japão, mas a gente veio aí de uns dias de descanso, de refrescar, porque tá um calor danado aqui. Então, pessoal do Brasil, obrigado por vocês estarem aí acompanhando logo cedo. A Yumi tá falando que serão todos bem-vindos e não se esqueçam de responder ao questionário. Então, quem tiver alguma pergunta aí pra ela, vai lá, curte lá que vocês vão conhecer um conteúdo bacana da Yumi e da galera dela lá. Eu também tô lá, a NeuroKids também tá lá. E a gente se encontra aqui no Portal Mia, quinzenalmente. Tô vendo que tem uma galera forte do Brasil aí. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa. Quinzenalmente ela acontece aqui no portal, então eu sempre volto com assuntos sobre o neurodesenvolvimento, sobre o desenvolvimento infantil, adolescente, enfim, todas as questões neuronais, como que o cérebro funciona, o que acontece, como que são as terapias. Eu tenho trazido aqui essas informações para o Portal Mia, a dificuldade escolar, dificuldade de aprendizagem, enfim, tudo que envolve aí essa relação de desenvolvimento, eu tenho conversado com vocês. Gente, uma boa semana, eu espero vocês daqui a 15 dias para a gente continuar o nosso bate-papo, a nossa conversa sobre TDAH. Um forte abraço, boa noite para a galera aqui do Japão, bom dia para o pessoal do Brasil que está começando, tenham todos uma boa semana e até a próxima!